Fala menininho, fala menininha, professor Jean Azevedo para o canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. Se inscreva, ajude o canal do professor Jean Azevedo a crescer. Você vai estar recebendo aí conteúdo para sua preparação em vestibulares, no Enem e até para passar de ano, né, cara? E geografia não ser uma pedra no seu sapato. Cara, quer conhecer também sobre o meu trabalho? Meu currículo está na descrição, meu e-mail de contato e também o meu Facebook. Adiciona lá, posto umas coisas bem interessantes aí da ciência geográfica aí de vestibulares e Enem. Vem comigo, cara, porque hoje o tópico que eu vou abordar é show de bola. Vamos falar de massas de ar. Massas de ar está dentro da climatologia e a climatologia está dentro da geografia física. É uma matéria que sempre aparece aí no Enem e nos principais vestibulares. Então vamos lá, ó. O que é uma massa de ar? Uma massa de ar é um corpo atmosférico contendo temperatura, umidade e pressão. Então é um corpo atmosférico contendo temperatura, umidade e pressão. Temperatura, umidade e pressão. Temperatura, umidade e pressão, meu Deus, repetiu tanto, porque você não pode esquecer isso, tá? É pergunta-chave que a galera gosta de questionar. Quais são os componentes climáticos que fazem parte das massas de ar? A temperatura, umidade e pressão, que são elementos do clima. Então vamos lá, cara. Aqui eu distribuí as massas de ar, tá? Então você vai perceber que as massas de ar se originam em alguns locais e atingem algumas posições do país. Mas eu vou começar trabalhando com o significado de cada letrinha que compõe aqui, ó, o significado das massas de ar. Então vamos pegar aqui primeiro o M, ó. Toda vez que você vê esse M aqui, é porque ele tem o significado de massa. É uma massa. Quando você vê o P ou T, é porque é o local de origem dela. Então, ou ela se forma nos polos, no caso aqui nosso, no polo, ou ela se forma na parte tropical. Ah, Jean, mas tem um E aqui. Isso! Mas um local que ela se forma no território nacional. Lembre-se que o Brasil tem uma disposição latitudinal, né? Então, ela atinge 3 faixas aí climáticas, né? Nós temos aqui um próximo ao temperado, subtropical, o tropical e o equatorial. Tá? Então, aqui ela se forma numa região equatorial. Esses locais de origem das massas de ar vão determinar a primeira característica dela, no que tange a temperatura. Quando ela se forma no polo, é porque ela é fria. A temperatura dela, que ela se forma no polo, é fria. Quando ela se forma nos trópicos e no Equador, imagina só, ela é fria? Não. Ela é quente. Então quando ela se forma nas regiões onde a incidência de radiação solar é muito forte, ela vai ser quente. Essa é as primeiras características. Por quê? Eu tenho que falar da umidade. E a umidade, quem vai determinar é a terceira letrinha. Se você perceber, eu tenho uma letrinha A e uma letrinha C. A letrinha A é porque ela se forma no Atlântico. A letrinha C é porque ela se forma no continente. Jean, então, se essa letrinha vai falar da umidade e se ela se forma no Atlântico, ela vai ser úmida. Então, todas que têm A é porque vai ser úmida. Correto. Massa polar atlântica, fria e úmida. Já a massa tropical atlântica, ela é quente e úmida. Jean, então quando ela é continental, ela não é úmida? Não. O que ela é, então? Seca. Então massa tropical continental, ela é quente e seca. E a massa equatorial continental, o que ela é? Ela é seca? Não. Ela é a única que não é seca, ela é úmida. Guarda isso, carinha. Ela é úmida. É aí que os caras vão te pegar no vestibular. Vão colocar a massa equatorial continental como
seca. Por quê? Na sua cabeça você já fez aí, se concretizou que toda continental é seca, mas essa é úmida. Aí você vai entender no decorrer da aula por que ela é úmida. Então guarda as principais características, tá? Então vamos lá, ó. Massa polar atlântica. Massa polar atlântica, ela é fria e úmida. Massa tropical atlântica, quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Massa equatorial continental, quente e úmida. Qual é a única seca? Tropical continental. Qual é a única fria? Polar atlântica. Belezinha? Então vamos lá, cara. Em 2 estações do ano, essas massas de ar elas vão ter comportamentos distintos. Por exemplo, no inverno, nós vamos ter a massa polar atlântica mais atuante, chegando em várias regiões do Brasil. Por exemplo, ela tem 2 locais de formação, cara. Ela pode se formar na Antártida ou ela pode se formar na Argentina. Geralmente, quando ela se forma na Antártida, ela vem mais forte, mais espessa. Consequentemente, ela vai ter mais força para adentrar todo o território brasileiro. Sabe quando cai a temperatura em São Paulo, ali no sul de Minas, né? Até chega a cair ali em Campo Grande, pode cair em Cuiabá, pode cair em Porto Velho, pode cair em Rio Branco. É porque ela se formou na Antártida. Então ela vem forte, ela vem rasgando o território brasileiro e derrubando as temperaturas. Quando esse processo ocorre e ela derruba as temperaturas de Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, nós temos o processo de friagem. Guarda isso que também adora cair no vestibular, cara. Quando a massa de ar se forma na Antártida, ela vem bem forte, bem espessa, ela vem derrubando a temperatura e quando ela chega até o norte do país, você tem um processo de friagem. Já no verão, vem verão, vai verão, as massas de ar que atuam de forma mais incidente são a massa equatorial continental, claro, e a massa tropical atlântica, tá? Nessas duas, quando elas atuam de forma muito incidente, elas vão jogar umidade em todo o território brasileiro, principalmente a massa equatorial continental, porque ela tem muita umidade. Mas de onde vem essa umidade, já que ela é continental? Vem da evapotranspiração da floresta amazônica. Então imagina a floresta evaporando, aquela quantidade de umidade, né, jogando umidade para cima, baixa pressão, né, aquele monte de umidade. Além dessa umidade da Amazônia, você tem a umidade que vem do Atlântico, que vem dos ventos alísios. Então imagina, vento alísio jogando umidade, umidade da floresta. Toda essa umidade vai sendo o quê? Chicoteada por todo o território brasileiro. E essa umidade pode chegar e encontrar a umidade que vem da massa tropical atlântica, formando uma área de convergência de umidade, que eu chamo de zona de convergência do Atlântico Sul. Quando ocorre isso, você vai ter aqui uma parte do território brasileiro que fica chovendo 3, 4, 5 dias seguidos por conta de tanta umidade presente na atmosfera. Tranquilo? Além do mais, ela pode jogar umidade e essa umidade encontrar também a umidade que vem da equatorial atlântica, formando aqui a zona de convergência intertropical. Olha isso, no verão, tá? No verão, ela joga umidade, encontra umidade da tropical atlântica, joga umidade, encontra umidade da equatorial atlântica. Aqui formando a zona de convergência do Atlântico Sul e aqui formando a zona de convergência intertropical. Belezinha? Vem com o tio, cara, porque não para, não para. Ó, a massa equatorial atlântica ela é quente e úmida, não é? Então ela joga umidade. Aí você pode falar assim para mim, pô, Jean, joga umidade aqui para o sertão. E por que lá é seco? Porque aqui você tem uma barreira física, o Planalto da Borborema. Então a umidade vem, bate no Planalto, sobe, chove, chuvas orográficas. Lá atrás, no sotavento, onde se localiza o sertão,
não chove. Ah, Jean, mas essa setinha aqui, chega aonde? Chega na região das Matas dos Cocais, ali Maranhão e Piauí. Lá chove, tá? Lá chove. Belezinha? Então vamos lá, vamos falar mais coisas aí da massa de ar. A massa polar atlântica, tá? Em duas estações específicas, que é outono e primavera, ela atinge o sudeste ainda. Ela consegue chegar ainda no sudeste. E ela já encontra a massa tropical atlântica. No momento que as duas se chocam, isso geralmente em transição de estação, outono e primavera, você tem as chuvas frontais, que aí você vai ter o choque de duas massas de ar, uma quente e úmida e uma fria e úmida, e aí você vai ter a diferença de potencial, e aí você vai ter ventanias, trovoadas e aquela chuva intermitente de dias e dias, tá? Geralmente isso ocorre em transição de estação, já que continua adentrando no território brasileiro a polar atlântica e a tropical nessa localidade, se chocando aqui na região sul-sudeste do Brasil. Sabe aqueles períodos de seca que a gente tem 3 meses sem cair um pingo d'água? Ó, quem é responsável? Massa tropical continental, tá? Massa tropical continental, que se forma aqui na planície do Chaco, no Paraguai, tá? Na planície do Chaco, aqui ela se forma bem seca. Você está numa área de sotavento da Cordilheira dos Andes, a umidade muito pequena, então ela fica jogando vento seco, tanto para o sudeste quanto para o sul do país, né? Aqueles períodos que Porto Alegre fica aquela temperatura altíssima, altíssima, altíssima. Belezinha? Cara, falamos aí de um panorama geral das massas de ar, mas eu vou dar alguns outros pitacos também, fica aí que vai ser bem legal. Ó, primeiro, a capital mais fria do Brasil, Curitiba. Por que não Porto Alegre, já que está mais próximo do sul e, consequentemente, a massa polar atlântica chega mais forte? Porque Curitiba está numa área mais alta. Qual é a capital mais quente do país? Cuiabá ou Cuiabrasa. Por quê? A massa tropical continental atua diretamente naquela localidade, tá? Percebam que o Brasil há uma incidência muito grande dessas massas de ar e toda uma dinâmica que ocorre dentro do território brasileiro. Essa variação ocorre por conta da posição latitudinal, já que a gente abarca aí 3 tipos de zonas climáticas. Nós estamos perto da temperada, estamos dentro da tropical e uma faixa da equatorial. Isso vai dar uma variabilidade climática muito grande no território brasileiro. Além da questão que envolve os nossos fatores climáticos, né, de uso do solo, de cobertura vegetal, de topografia, que vai influenciar também nessa variação climática. Carinha, uma aulinha bem direta, tentei ser bem sucinto, bem objetivo. Se não entendeu, assiste a aula de novo, tá? Questione aí nos comentários. Estou aqui para ajudar, tá? Ajude o professor, compartilhe e curte. Assista as próximas aulas que estão aí no nosso curso completo do ensino médio de Geografia. Abraço!